Olá, pessoal. Como você já sabe, eu me chamo Leonardo Marcondes Machado, professor de Direito Penal aqui da Concurseria. Estamos em Direito Penal, parte especial. Tema: crimes contra a família, crimes contra o sentimento religioso e crimes contra os mortos. Vamos lá? Bora lá, meu povo? Crimes contra a família, contra o sentimento religioso e contra os mortos. É um tema meio fúnebre. Afinal de contas, nós vamos falar de casamento e de mortos. Algo que tem tudo a ver, né? Então vamos lá. Vamos começar pelos crimes contra a família, dando uma noção geral desse título, tá? Quais são os crimes e qual que é a disposição desses crimes no Código Penal. O capítulo 1 desse título: crimes contra o casamento, bigamia, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, conhecimento prévio de impedimento. O capítulo 1 tem ainda os crimes de simulação de autoridade para a celebração de casamento, simular casamento e tinha o crime de adultério, que não existe mais, como diria Padre Quevedo, né? Não existe mais o crime de adultério. Foi revogado em 2005 o artigo 240. Prof, quer dizer que o troço está liberado? Não, mais ou menos, né? O fato de não ser mais crime o adultério não significa que é uma conduta admitida pelo direito, mas ela não é mais criminalizada. Capítulo 2, crimes contra o estado de filiação, artigos 241, 242 e 243. E capítulo 3, os crimes contra a assistência familiar. São as situações de abandono, do 244, 246, e alguns outros crimes, como entrega de filho menor à pessoa inidônea, induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapaz e subtração de incapazes. Esse crime, que tu também pode ver uma modalidade dele no ECA, tá? Nós vamos falar sobre todos os crimes? Não, né? Nós vamos falar sobre alguns crimes, né? Mesmo porque vou ser sincero para você, vou ser sincero contigo, perdão. Esses crimes, eles não são tão recorrentes. Não, mas então por que a gente está tendo essa aula? Porque esses crimes estão em vários editais de concurso. Então, por desencargo de consciência, vamos dar uma pincelada neles e vamos aos pontos nevrálgicos dessa matéria, os pontos que têm maior probabilidade de cair. Então vamos lá. Bigamia, artigo 235. O que é o crime de bigamia? Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Um parênteses aqui, né? Vocês viram qual que é o verbo, que é o núcleo do tipo? Você sabe, né? Você já aprendeu isso comigo, cara pálida. Que o tipo objetivo, ele sempre tem um núcleo. O núcleo é indicado pelo verbo. É ele que manda no tipo objetivo. É a partir dele que nós traçamos as análises elementares. O verbo aqui é contrair. Contrair casamento. Com todo respeito, se casamento fosse bom, o verbo não era contrair, né? Porque contrair parece um troço ruim, né? Um troço de doença, né? Um troço de peste, né? Mas vem aqui o casamento, né? Então, contrair alguém sendo casado, novo casamento. O que é isso? A criminalização aqui é quanto à bigamia. Então, o João, isso é o máximo que eu consigo desenhar. O João é casado com a Maria. E o João, ele contrai um novo casamento. Agora, como é que a gente pode fazer? Ela sim, né? Ele contrai um novo casamento. Na verdade, veja, falando sério agora, eu tenho 2 casamentos ou mais que são simultâneos. Embora o nome do crime seja bigamia, a
poligamia, que é a existência de mais de um casamento, a poligamia no sentido penal, no sentido de mais de um casamento, né? Não poliamor, né? A poligamia, casamentos. Isso está previsto como crime no 235, tá? Claro que quanto maior o número de casamentos simultâneos, maior a gravidade daquela conduta, interferência na pena base, tá? Há uma pressuposição para que configure esse crime que os casamentos sejam legais. Legais não no sentido de conforme o direito, mas legais no sentido de terem efeitos jurídicos, que não sejam apenas casamentos religiosos sem efeitos civis. Tá? Eu preciso de casamentos jurídicos para gerar essa criminalização. Veja, isso é diferente do adultério. O sujeito que é casado e que tem uma relação extraconjugal, isso não configura crime. Né? Isso já foi revogada, essa figura criminosa. A bigamia são casamentos simultâneos. Também não é crime, como eu já te disse, se o sujeito tem um casamento jurídico com efeitos civis e outro casamento simplesmente religioso ou... sabe aquela história do cara vai lá para o Havaí, casa lá no Havaí sem qualquer efeito jurídico aqui no Brasil? Daí, óbvio que não configura esse crime de bigamia, tá? O próprio artigo 235, parágrafo 2º, ele estabelece uma causa de exclusão da tipicidade. Quando a anulação do primeiro casamento ou quando houver anulação do segundo casamento, por qualquer motivo admitido pelo direito. Então, a anulação de um desses casamentos vai excluir a própria criminalização da bigamia. Isso está no 235, parágrafo 2º. Isso é bom que você se lembre. Aproveitando para recordar um conceito de direito penal parte geral, o crime de bigamia é um crime de concurso necessário, ou um crime, olha aqui, plurissubjetivo. O que isso significa? A pluralidade, a multiplicidade de agentes, ela é requisito do tipo. Lembra de uma coisa? Eu posso ter um crime praticado por apenas um sujeito. Homicídio. Eu estou andando na rua, não gosto do José, saco da minha arma, pau no José. Esse crime foi praticado por quantas pessoas? Por mim só, uma pessoa. Mas eu posso, estou caminhando na rua, vejo José, estou do lado do Márcio, digo, Márcio, é agora que a gente mata o José. Cada um pega uma pedra e dá-lhe pedrada no José. Esse mesmo crime de homicídio foi praticado agora por 2 agentes. O crime de homicídio é um crime que a pluralidade de agentes, a pluralidade, ou seja, a existência de um número maior do que apenas um agente, não é requisito do tipo. Agora, a bigamia é um crime que a pluralidade de agentes é requisito do tipo. Então, é um crime chamado de concurso necessário. Beleza? Artigo 236. Artigo 236, crime de induzimento a erro essencial e ou ocultação de impedimento. Esse crime a gente discute bastante no direito processual penal. Ele é relevante muito mais no processo penal do que no direito penal. Por quê? Por causa do parágrafo único dele, que diz que a ação penal por esse crime depende de queixa. Ação penal que depende de queixa. Isso é ação penal de iniciativa pública ou privada? Diga aí, cara pálida. Pode falar, né? Pode falar aí no ônibus, no metrô, na tua casa, banco maluco, mas participa. Ação penal que inicia com queixa é o quê? Ação penal de iniciativa privada. Queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de passar em julgado, de transitar em julgado, a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento.
Então, essa ação penal, ela só pode ser proposta pelo contraente enganado, ou seja, pelo nubente, pelo outro sujeito do casamento, que foi o sujeito enganado. É uma ação penal, guarda isso, de iniciativa privada personalíssima. Ação penal de iniciativa privada personalíssima. Por quê? Porque só pode ser proposta pelo contraente enganado. E se o contraente enganado morrer? Extinção da punibilidade, né? Não há aqui aquela transferência da legitimidade ativa para o CAD. Lembra disso? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, né? Quando você pode transferir nas ações penais de iniciativa privada, você pode transferir a legitimidade ativa em algumas situações a esse rol de sujeitos, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aqui não, a ação penal é de iniciativa privada personalíssima. Isso talvez seja a informação mais relevante que pode cair em concurso, tá? E mais, ao que nós veremos, que esse crime, ou melhor, a ação penal por esse crime, só pode ser proposta depois que transitar em julgado, depois que se tornar definitiva a sentença cível que anular o casamento, tá? Então vamos só voltar para o tipo. O artigo 236 prevê contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, né? Veja, Paulo José da Costa Júnior, que é um professor já falecido, mas um autor clássico de direito penal, dizia que esse é o crime de indução desleal ao matrimônio. Eu tenho alguém, eu, Leonardo, sei que eu não posso casar com a Maria, mas eu induzo a Maria a casar comigo, mesmo sabendo eu deste impedimento. Essa é uma indução desleal ao matrimônio, ou o que ele chama de estelionato matrimonial. Esse crime pode ser praticado de duas maneiras. Ou por uma conduta comissiva, isso é o diabo no concurso, né? Conduta comissiva é a conduta praticada por ação, comportamento positivo. Fazer. Que fazer aqui? É o fazer de induzir a erro essencial o outro nubente. Essa é uma modalidade de praticar esse crime, uma modalidade por ação. Mas eu também posso praticar esse crime com uma conduta, olha aqui, ó, omissiva, quando eu oculto o impedimento em relação a terceiro. Eu sei daquele impedimento, mas de maneira intencional, propositada, eu fico, ó, quietinho, né? Eu me omito em relação àquele impedimento, enganando terceira pessoa. Duas coisas relevantes, duas coisas importantes. Esse tipo penal fala em induzimento a erro essencial, ou ocultação de impedimento. O que é o erro essencial? O que são os impedimentos no casamento? Bom, esses são conceitos que não estão no Código Penal. Isso é matéria de direito civil. Isso estará no Código Civil. Olha aqui que importante. Vamos aproveitar para recordar uma coisa que é fundamental. Esse artigo 236, que nós estamos analisando, ele é uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? É uma norma penal que depende de complemento para a sua aplicação. É uma norma penal, a norma penal em branco, típica, é aquela que a conduta criminalizada, o preceito primário da norma, o artigo lá 236 caput,
ele depende de um complemento. Para entender o que é erro essencial, o que é impedimento, eu tenho que ir ao Código Civil. Então, esta é uma norma penal em branco homogênea. Porque nós temos norma penal em branco homogênea e heterogênea. Por que homogênea, professor? Porque eu tenho aqui o Código Penal, o 236, sendo complementado pelo Código Civil, pelo artigo 1575 e pelo artigo 1521, que definem lá no Código Civil o que é erro essencial e o que é impedimento. Só que Código Penal e Código Civil são normas de mesma hierarquia que derivam da mesma fonte legislativa, que é o Congresso Nacional. Logo, são normas penais em branco, o artigo 236 é uma norma penal em branco homogênea, porque há essa semelhança entre norma a ser complementada, e norma complementadora. Tranquilo? Beleza? Então vamos seguir. Como eu cheguei a mencionar rapidamente contigo, o artigo 235, ele tem uma expressa ressalva típica. O que é? Ou melhor, né? Vamos melhorar essa explicação, porque eu confundi aqui. O artigo 236, que é o crime de induzimento a erro essencial e ou ocultação de impedimento no casamento, ele diz que esse crime só se configura, só vou aplicar o 236, se esse impedimento matrimonial não for o previsto no artigo 1521, inciso 4º do Código Civil, que é contrair casamento com pessoa já casada. Porque isso configura o crime de bigamia. O próprio artigo 236 estabelece isso. Na verdade, ele nem precisava, porque a gente sabe do princípio da especialidade para a solução de antinomias, né? Para a solução de conflito de leis penais. Beleza? E essa condição objetiva de punibilidade, ou seja, uma condição para a punição, uma condição objetiva para a aplicação de pena, é o fato de que eu só posso propor a ação penal pelo crime do 236 se já houver uma sentença que no juízo civil tenha anulado o casamento. Beleza? Por esse motivo de erro ou de impedimento. Artigo 237, conhecimento prévio de impedimento. É o sujeito que contrai casamento conhecendo a existência de um impedimento que lhe cause nulidade absoluta. Professor, mas isso não é exatamente igual ao 236? Não, é diferente. Na verdade, esse é um crime subsidiário em relação ao crime anterior. Por quê? Como assim? Porque aqui não existe no 237 propriamente uma fraude, um engano contra o terceiro. Eu, Leonardo, estou casando com a Maria. Eu sei do impedimento, mas eu não estou enganando a Maria, eu não estou induzindo a Maria a contrair um casamento comigo que seja um casamento nulo. Eu, na verdade, estou simplesmente contraindo aquele casamento, consciência dessa nulidade. O que eu quero que fique claro, embora a diferença seja tênue? No 237 eu não estou enganando terceira pessoa, eu estou, sim, celebrando ou contraindo, né, um casamento que é nulo, que eu sei que ele é nulo, mas não estou induzindo o terceiro a isso. Tranquilo? Essa também é uma norma penal em branco homogênea, porque ela depende de complementação pelo artigo 1521 do Código Civil.
para entender essas definições a respeito de impedimento no casamento. Vamos adiante. O 236 é você simular ter autoridade para celebrar casamento. Atribuir-se, eu atribuo a mim falsamente autoridade para celebrar casamento. Autoridade jurídica para celebrar um casamento que tem efeitos civis, um casamento que tem efeitos jurídicos, né? Esse é um delito específico, é um crime específico em relação a uma outra conduta criminalizada, que é a do 328 do Código Penal, que é a usurpação de função pública. O 328 do Código Penal, que é você usurpar, exercer ilegalmente uma função pública para a qual você não tem legitimidade, poder jurídico, você não tem legitimidade, né? Você não pode exercê-la. Ela é uma conduta genérica, se comparada a essa de simular autoridade para celebrar casamento, que seria um delito específico. Quando que esse crime se consuma? Esse crime se consuma quando há efetivamente o casamento? Eu dependo da conclusão do casamento para a consumação desse crime? Não. Ele se consuma com a prática de qualquer ato típico que evidencia essa simulação para celebrar casamento. Logo, esse é um crime formal. Isso é uma coisa importante, né? Esse é um crime formal, que ele não depende da prática do casamento, ele não depende da ocorrência efetiva do casamento para a sua consumação. Beleza? Artigo 239 é simular casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. É toda e qualquer encenação, toda e qualquer simulação, toda e qualquer teatralidade que eu faço simulando um casamento. Enganando outra pessoa. Outra pessoa aqui pode ser o outro contraente aqui, é que na verdade não houve casamento, veja a diferença. Aqui eu estou simulando a existência de um casamento. Pode ser essa outra pessoa que participa, que é seria o cônjuge, né? Ele participa daquela simulação sem saber que é uma simulação, ou pode ser uma terceira pessoa interessada no casamento. Os pais da noiva, né? O cara que está sendo pressionado a casar com a noiva, né? Aquela pressão do sogrão no churrasco de sexta-feira, e ele então resolve marcar uma data, não sei o quê, festa, etc. E ele simula um casamento, mas na verdade aquilo lá é só uma simulação, né? É um golpe de cena, né? Sem qualquer efeito jurídico. É claro que esse crime tem uma subsidiariedade expressa, porque se eu estou praticando uma conduta mais gravosa do que aquela descrita no tipo, eu posso configurar outro crime previsto no Código Penal. Beleza? Crimes contra assistência familiar. Né? Os crimes contra assistência familiar, que eles estão em outro capítulo desse título dos crimes contra a família, eles se justificam, teoricamente, com base no artigo 229 da Constituição. Eles teriam uma legitimidade constitucional nesse 229, que estabelece que os pais têm o dever de assistir, de criar e educar os seus filhos menores, e os filhos maiores, daí a gente inverte o jogo, eles têm o dever de ajudar e amparar os pais durante a sua velhice, carência ou enfermidade. Então a assistência não é só algo ético, um dever básico de convivência, é um dever jurídico, com previsão constitucional. E quando eu não cumpro com esse dever de assistência, quando eu violo esse dever de assistência, eu gero uma situação de abandono. Então, o abandono,
ele nada mais é do que uma violação a um dever de assistência. Agora, o que está em jogo aqui é que algumas espécies de abandono foram criminalizadas. Algumas violações desse dever de assistência se transformaram em crime. Quais? Todas? Não, nem todas, mas algumas. Vejamos. O Código Penal estabelece o crime de abandono material, o crime de abandono intelectual e o crime de abandono moral. Artigos 244, 246 e 247 do Código Penal. Professor, eu já ouvi falar muito, está muito na moda, eu já ouvi, já li na revista Caras, né? O tal do abandono afetivo. Isso é criminalizado? Não. Não dessa forma exatamente. Depende do que você entende por abandono afetivo. Mas o abandono afetivo típico, clássico, ele é uma matéria de direito civil. Então, ele é um fato atípico penalmente. As espécies de abandono, elas são limitadas, né? Lembra, a analogia não pode ser aplicada no direito penal em prejuízo do réu. Então, eu tenho que fazer uma interpretação restritiva das espécies de abandono conforme as previsões legais, tá? Então, vamos lá? Eu não vou analisar cada um dos crimes. Eu vou um guia rápido para que você possa, às vezes, conseguir matar a questão na prova sem exatamente se recordar de toda a descrição do tipo. Então, vamos a uns pontos fulcrais aqui, uns pontos essenciais. O crime de abandono material, se o abandono é a violação do dever de assistência, o crime de abandono material é quando eu violo a ideia de assistência na modalidade sustento, inclusive financeiro. O abandono intelectual é a ausência de comprometimento com a formação educacional básica ou fundamental. Veja, isso é importante. Abandono intelectual é essa ausência de comprometimento com a formação da educação básica do filho ou da formação fundamental. É um filho em idade escolar, né? E o abandono moral é justamente aquele comportamento despreocupado, desleixado, negligente com a formação moral do menor. Depois você vai dar uma olhada nos artigos 244, 246, 247 para ver exatamente a redação típica. Mas essas noções já te ajudam bastante na hora da prova. Prof, tem mais alguma coisa? Tem, às vezes, no teu edital, em muitos editais, tem o título 5 do Código Penal, que são os crimes contra o sentimento religioso e os crimes contra o respeito aos mortos. Isso cai muito? Não, na verdade cai pouco. Mas é bom que você, pelo menos, saiba que existem esses crimes. São os crimes de ultraje ao culto ou impedimento ou perturbação do ato relativo ao culto religioso, que está no artigo 208, e nos crimes contra o respeito aos mortos, o crime do 209, que é impedir ou perturbar cerimônia funerária, aí a avacalhação completa, né? O cara que está perturbando a cerimônia funerária, o funeral, é um cara que não tem amor por nada, né? O crime de violação de sepultura, 210. O crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, esse às vezes a gente vê em alguns concursos, inclusive na prática, né? Porque é um crime que muitas vezes a ocultação de cadáver está atrelada ao homicídio.
é o cara que mata o seu desafeto, lá dá 15 disparos de arma de fogo contra o seu inimigo, daí tem um corpo, como diria o Silvio Luiz, né? Um corpo estendido no chão. Daí o que ele faz com aquele corpo? Ele pega o corpo, joga nas costas e enfia no meio do mato, lá a terra no meio do mato, ou joga no rio, não sei o quê. Ele cometeu um crime de homicídio e um crime de ocultação de cadáver. Então esse 211, ele às vezes acaba aparecendo na prática e nos concursos com um pouco mais de frequência. E o crime de vilipêndio a cadáver, que está no 212. Tranquilo, meu povo? Fechamos aqui.